Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão agora me vendo e ouvindo. Eu quero levar uma palavra até você, que encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, em versículo 1. E diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. E quero ainda ler no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, diz assim: Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Meus irmãos, eu quero, pela misericórdia de Deus, comentar um pouquinho a respeito sobre cobertura e também sobre filho rebelde. Mas aproveito a oportunidade para pedir também que você se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho de vestimentas. A palavra nos fala a respeito de filhos rebeldes que tomaram para si vestidos ou cobertura, mas não do meu espírito. Quem é o primeiro filho rebelde mencionado na Bíblia, meus irmãos? Nós temos que nos reportar a Adão, que veio diretamente das mãos de Deus. E o que é que ele fez? Ele deixou de crer na palavra. Como deixou de crer na palavra, ele tornou-se desobediente. E como ele pecou comendo do fruto da árvore proibida, ele sentiu-se nu. Então ele tinha uma cobertura. Eu quero focalizar agora que Adão vivia nu e Eva também. Mas eu quero me referir a uma cobertura que ele tinha, a cobertura do Espírito de Deus. Isso é tão importante que ele, quando pecou, sentiu que estava nu e fez para ele vestiduras, porque ele perdeu a vestidura espiritual. Ele procurou fazer outra cobertura. E nós vemos que quando o Senhor Deus entra no jardim para conversar com o homem, onde é que tu estás, Adão? Eu não encontrei você no local de sempre. E Adão não tinha ido nem Eva, ele estava escondido, estava com medo. A perda da cobertura espiritual, que era a veste espiritual, entrou no homem também o medo, porque ele estava em desobediência, e ele fez para si cobertura de folha de figueira. Nós vemos agora a passagem lá no finalzinho, Apocalipse, e o Senhor está falando contra o líder da igreja que estava em Laodiceia. Então, praticamente, até certo ponto, a igreja se espelha no líder. Então, a igreja é uma cópia do líder. Esse homem também estava nu diante de Deus. Mas era uma igreja importante, a igreja rica. O Senhor manda para ele: aconselho que compres ouro provado no fogo e te vista para cobrir a tua nudez. Meus irmãos, o foco
é uma vestimenta. O foco também é a nudez. E nós temos que tudo que provoca essa nudez é a desobediência. E nós vemos que essa desobediência, então, enquadrada quanto à humanidade, digamos, em duas fases, ou dois períodos, ou duas situações. O mundo em geral que não tem cobertura, veste espiritual, não tem. Porque a veste espiritual vem de Jesus. E outra classe de homens e mulheres, e me permitam e desculpe, que são os crentes, que têm uma cobertura. A primeira parte que eu mencionei são homens e mulheres que não se preocupam com Deus, estão no pecado e vivem no pecado. Não tem cobertura. É coisa tremenda. Estão nus diante de Deus. Mas tem os crentes. E eu não quero focalizar essa igreja ou aquela. Não é placa de igreja, mas crente. E quantos crentes perderam a sua vestidura espiritual? Estão nus. Aqui diz no capítulo 30 que eles vão sair para um lado e por outro de acordo com a sua necessidade, a vontade. Então não está mais na direção de Deus. Então, o homem, a mulher, estão na igreja, pouco importa a placa de igreja. Quando ele está servindo ao Senhor Deus direitinho, ele tem a veste espiritual. Isso é importante, meus irmãos. Quando perde essa veste espiritual, como aconteceu com Adão e Eva, eles procuram se afastar da presença de Deus. Nós temos crentes, infelizmente, e tem um nome de crente, que estão nus espirituais. O líder da igreja em Laodiceia, praticamente era o pastor. Mas diante de Deus ele estava no espiritual, perdeu glória. E quantos perderam a glória? E a conversa, o pedido, olha, eu te aconselho que de mim compres ouro, para que te vista. E cubra também a vergonha da tua nudez, porque tu diz que está rico, de nada tem falta, mas tu és um miserável. É o que acontece com o homem fora de Deus. Ele pensa que está muito bem, não está faltando nada. É igual aquela parábola do homem rico. Ô, minha alma, agora tens esse depósito muito bem para muitos anos. Descansa, come e bebe. Mas o que a palavra diz na parábola? Diz, louco, esta noite perderão a tua alma, porque ele não estava preparado em comunhão com Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade. Você que está me vendo e ouvindo, como é que você está com Deus? Você está vestido espiritual? Tem as vestes espirituais? Ou você está nu diante de Deus? O pecado leva à nudez. Adão, ele estava sentindo muito bem, nem se preocupou de ter comido da árvore da vida. Mas quando ele viu a presença de Deus, sentia a presença, aí ele sentiu. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas que estão no espiritual e às vezes estão abrigados numa igreja, tem um nome de crente numa igreja grande, mas quando chega a presença de Deus, aí ele vai sentir que está nu. E bem-aventurado aquele que sente a sua nudez e corre para o Senhor, para se vestir. Mas fica se escondendo, não ficar se escondendo. E Adão e Eva, eles fizeram folha de figueira. É vegetal. E o linho, o algodão da veste, bom, é vegetal. Mas ele está falando espiritual. Eles procuraram outra cobertura. Eu não sei que você que está me ouvindo, como é que você está diante de Deus? Qual é a sua cobertura espiritual? Isso é entre você e Deus. De repente pode aparecer que você está muito bem. De repente pode parecer que o obreiro ou o pastor de uma grande igreja vai muito bem, prega muito bem. E diante de Deus, como é que ele está? Naquele momento secreto espiritual, ele, Deus, está nu ou está vestido? Você que me ouve nesse momento e me vê, você está com vestes espirituais ou está nu diante de Deus? Eu preguei
E agora essa resposta é você e Deus. Mas tem um momento, tem a cobertura. Deus deu pele de animais para Adão e Eva se cobrir. Deus ainda tem a resposta para você. Tem um socorro. Se você sentir que não está bem, corra para o Senhor. Não fuja, não se esconda, mas corra para a presença dEle. E pegar fé espiritual para sentir paz, sentir alegria e sentir a bênção. Que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. E eu quero orar agora. Pai eterno, Deus de amor e bondade. Eu quero pedir por todos os ouvintes deste canal, aqueles que estão me vendo neste momento, estão me ouvindo. Senhor, pelo Teu Espírito, penetre em suas vidas, dando renovação espiritual, para que eles possam estar cobertos, Senhor, com a veste do Teu Espírito. Pai de amor, Deus eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.